Bom dia, acabei de acordar, são 7h30, 7h40 da manhã e ainda nem amanheceu. Tá amanhecendo, fazendo 8 graus. Aqui na Irlanda tá começando o inverno agora, então tá amanhecendo lá pelas 7h50, 8 horas da manhã e escurece às 4 da tarde, alguma coisa assim. Essa é a vista do meu quarto, da janela da minha cama. E ali tá cheio de carro porque é meio que uma mecânica lá no fundo. Esse galpãozinho que essa casa preta, ela é uma academia. A pessoa indo pra academia ali. Acho que nem dá pra ver por causa do reflexo da lanterna do celular, que é o que eu tô usando pra me filmar. A rua de trás de casa e o sol amanhecendo lá no fundo. Muito cansado. Aqui não tem muito acontecendo, basicamente é só eu trocando de roupa e arrumando as coisas. Primeiro eu vou pegar o tablet, que é o que eu uso principalmente para poder dar as aulas. Eu coloco o livro no tablet, consigo escrever nele e tudo mais para marcar as respostas, programar a aula certinho do jeito que eu quero e tudo mais. A gente vai, passa um desodorantinho, passa um perfume. Você consegue claramente ver a minha cara de exausto, que eu tava muito cansado já, tinha acabado de acordar, já tava cansado. E essa é basicamente a roupa que eu uso todos os dias, assim, da semana. Eu coloco a mesma calça, troco só quando suja mesmo, de fato, porque aqui é muito frio. Então, assim, se não for por de sujeira externa, é muito difícil você suar pra poder ter que trocar a roupa, sabe? Então ela não fica fedida nem nada. Então, basicamente, você pode usar a mesma calça sempre. A camisa eu troco, obviamente, mas a blusa e a calça continuam as mesmas. E vamos de remedinho, né, galera? 3, 4, 5 vitaminas aí pra coisas diferentes, que a gente não pode ficar sem vitamina. É extremamente importante que se você tiver na Irlanda, você tome vitamina D, vitamina E, vitamina todas elas. Principalmente a D, porque a gente não tem sol aqui direito no inverno, né? São, sei lá, 8 horas de luz que você tem durante o dia. Que no inverno aqui amanhece às 8 e escurece 4. 4, basicamente. 4 o sol se põe, às 8 tá amanhecendo. Então é muito importante que você mantenha sempre vitaminado. Pronto, já fiz o que tinha que fazer. Falta só terminar de me arrumar. Vou botar um cachecolzinho porque tá frio lá fora. Tá 8 graus, minha sensação térmica provavelmente tá mais baixa. Deixa eu ver se eu consigo. Tá sensação térmica de 6. Eu vou levar a touca, mas eu não sei se eu vou colocar ela. E as luvas estão no meu bolso. A gente precisa de luva aqui porque é gostoso o frio, viu? É uma brisinha bacana que dá lá fora. Passar um perfuminho. Devia ter passado antes de botar o microfone, né? Boa. E vou também levar a jaqueta de chuva. Não sei se eu vou precisar, provavelmente não, mas aqui chove o tempo todo, qualquer momento, então a gente nunca sabe. Vou desligar o aquecedor também, porque a gente tem um aquecedor na casa, mas não necessariamente significa que ele aquece a casa. E é isso. Ela não é muito grande, nem muito grossa, então ela não protege. Ela não esquenta, na verdade, tanto, mas ela protege do frio, do vento. Se ela protege do vento, então funciona legal. Não vou fechar porque eu tô com calor aqui dentro. Porque aqui deve estar uns 27 graus, 30 graus aqui dentro por causa do aquecedorzinho. E é isso. Então eu vou botar no bolso do jaquetão. E estamos preparados a seguir nessa viagem. 8h05. E vambora. E essa daqui é basicamente a minha casa, as áreas comuns da casa. Então é basicamente só a cozinha mesmo, não tem muito mais. Você consegue ver aqui o fogão, a geladeira, um espelho ali em cima da lareira. Aqui em cima da escada onde fica o meu quarto e o quarto de outras 2 pessoas. Antes estavam 2 brasileiros aí, mas eles já foram embora. Aí tem a cozinha com micro-ondas, aqui é o banheiro, né, onde a gente faz necessidades, e aqui é o outro banheiro onde a gente toma banho, e a porta de entrada. Então a gente tem 2 banheiros separados, né? O que toma banho não atrapalha quem tá usando o banheiro para outras coisas, tipo escovar o dente, por exemplo.
E aqui é a parte de trás da minha casa. Essa é a visão que a gente tem. Let's go. Aqui eu fiz um time-lapse do caminho pro trabalho, então basicamente isso aqui são 15, 20 minutos andando, não é tão longe. Dá pra ir a pé e voltar tranquilo, sem problema nenhum. Tem estação de trem, cafezinho, café shop e tudo mais. E a gente vai indo aqui tranquilo até de fato chegar na escola. Entrando aqui, você já vê o saguão de entrada, né? Que é basicamente a secretaria também, a recepção, que com 2 pessoas ali. E aqui a maquininha de dar o cloquinho. Então a gente vem com um crachazinho, bate ele ali e ele fala tem que ir. Significa que você tá dentro. É onde você bate o ponto. E essa é a entrada do prédio principal, é o prédio 40. Eu não consegui gravar muito depois disso. Eu tive que abrir o portão do outro prédio, que é o que eu fico geralmente. Porque chegaram outros professores e eu fiquei com vergonha. Como eu fiquei com vergonha, eu abri a porta só do outro lado lá, apertando o botão e saí. Sem mais delongas. Aí é literalmente no prédio do lado, então a gente sai ali da porta e passa pelo portãozinho aqui. Eu passei por aí primeiro pra poder ir pro outro prédio pra abrir a porta, porque eu consegui ver, dá pra ver que não tem uma frestinha, tá vendo? Então significa que tava fechado. Então não adiantava nada eu nem tentar. E aqui tá o segundo prédio principal, que é onde eu de fato trabalho. E essa aqui é basicamente onde eu trabalho. As duas, na verdade. Mas essa aqui que eu tô entrando agora é a minha principal porque é onde de fato fica minha sala, meu armário e tudo mais. Então, ali embaixo a gente tem um banheiro ali, e lá pra baixo tem a cantina e a biblioteca. Eu trabalho aqui em cima, então a gente vem no segundo andar. Tem essa primeira sala aqui, arroz comum, foi a primeira sala que eu dei aula aqui. Tá meio amarelado a imagem, mas vai ficar assim agora. Foi a primeira sala que eu trabalhei cobrindo uma outra professora. E aí a gente sobe mais um aqui. A gente tem a sala dos professores. Bem aqui. Tô cansado que tá vindo muito rápido. Acendeu a luz. Aqui é a sala dos professores. Os armários e tal, umas coisinhas, água. Sofazinho, uma mesa pra comer. Café, chá, torradeira, geladeira, micro-ondas, tudo pra comer. Um quadro de avisos. Os computadores, impressora para poder imprimir os negócios para os alunos, um armarinho de recurso, né? Tem caneta e tudo mais ali dentro. Uns livrinhos. E aqui a vista lá fora, a gente estava ali embaixo. Agora vamos lá para minha aula, pra minha sala. Eu tinha outra sala lá em cima, vou levar vocês daqui a pouco pra ver, mas basicamente a minha sala agora fica aqui do lado da sala dos professores. Opa, tá aqui. Tem duas salas aqui basicamente, tem essa, meio, sei lá como é que fala, e tem a minha desse lado aqui, Wexford. E é isso. Tem ali a lousa, a televisão, um tapete de yoga se quiser fazer, o computador, a mesa. Aqui dentro tem várias coisas, a outra professora também, revista, o controle da TV, grampeador e tudo mais. E é isso. As cadeirinhas e tal. Uma lareira lá no fundo. Com alguns jogos que outra professora também comprou pra deixar aqui. Antes ela ficava de manhã e à tarde. Mas aí agora ela tá só de manhã. Só de tarde. Eu tô de manhã. E é isso.
Agora eu vou levar vocês lá em cima pra ver também. Só tirar as coisas. Nem botei touca nem luva, de fato não precisou. Tá 8 graus com sensação de 6, mas tá quente hoje. Vou até tirar o cachecol também, que tá incomodando. Ó, chega sua. Bora lá. Vamos subir lá, mostrar pra vocês onde é a minha outra sala, que eu dou aula à tarde geralmente, menos esse mês que eu tô fazendo no curso. Ah, a vista aqui de cima. Não são muito bonitas as vistas aqui, mas ali do lado é uma escola, nesse canto aqui. Ó, subi mais um. Eu sou o primeiro aqui, então a chegar, né? Quase sempre. Então não tem mais ninguém, tá tudo apagado ainda. Eu que venho ligando as coisas. Então aqui tem mais 2 salas, aqui e aqui. E aqui também é a sala do TI, na esquerdinha. É o suporte que a gente sempre vem pedir socorro. Vamos subir mais uma escada. É de fato o último andar, a última escada, a última sala do último andar. Aqui mais um quadro de avisos para os alunos, né, falando de teste, onde fica a saída para poder sobre o aplicativo e tudo mais, senha do Wi-Fi e mais uma escada. Apesar de ser no último andar, é bom porque aqui tem um banheiro, tem um bebedouro do lado. E essa era a minha sala anterior, que eu espero voltar para ela quando acabar o curso. E aqui está, ela é bem grande também. Eu acho que é até maior que a outra que eu tô lá agora, ou basicamente no mesmo tamanho. Tem aqui o aquecedor. Esse aqui é para os alunos fazerem o clock-in, né? Quando eles chegam, ele bota o dedo aqui e aí a presença deles está garantida nessa paredinha. Mais um aquecedor aqui, computador e tudo mais, e a telinha. Basicamente esse é o meu local de trabalho agora. Vamos sair, porque a sala não é mais minha aqui de manhã. Nunca foi, na verdade. Bati a porta. Aqui é o banheiro. Nada demais. Aqui é pra secar a mão e tal. Aquele soprador de vento. E provavelmente vocês já sabem, mas o banheiro aqui a gente não joga o papel que a gente usou no lixo, mas na privada. Tem até um papel aqui dizendo pra não jogar lixo no papel não sei falar, papel de banheiro na lata de lixo, mas no vaso. Aqui tem outra sala, aqui o there e mais uma aqui. Então são basicamente 3 salas aqui em cima. Vamos descer de novo então. Voltar pra minha sala normal. Eu acho que dá tempo de mostrar a cantina ainda, vamos lá. Talvez não tenha ninguém ainda. Aqui chegou gente bem na hora que eu falei que não tinha ninguém ainda. Eu estava chegando lá embaixo e aí comecei a ouvir gente chegando. Na hora que eu desci direto, eu já vi uma menina entrando pela porta lá. Eu falei, putz, que droga. Mas aí eu dei uma corridinha só pra gente ver como é que fica lá embaixo. Então aqui a gente entra, tem primeiro a biblioteca e depois a cantina. Tem essas mesas aqui que a galera consegue sentar pra estudar ou comer também durante o intervalo. O sofá ali pra descansar, uma galera dorme ali inclusive. E uns livros que você consegue pegar emprestado pra poder ler na sua casa ou aqui mesmo, de fato. Aqui tem uma máquina dessas de filme, sabe que você pede, paga e ela te entrega. Lá embaixo. Tô meio vaziazinho hoje. Me repousaram ainda. E foi isso. Basicamente essa é a minha sala. Minha escola. Dos prédios, né? São 3 prédios. Esse é um dos prédios que a gente tem. Antes eu dava aula no 41 de manhã. Só que a sala é pequena, a internet não funciona direito. E a gente mudou pra cá agora. Maior, melhor. Em vários sentidos. E é isso. Essa é a sala, bem grandinha. Eu tenho 15 alunos, mas nem todos eles vêm. 15 alunos na lista de presença, né? Não necessariamente todos eles vêm, sempre. Ligar o computador. Tem um sino aqui também, que é da outra professora, que é bem legal. Tá apertando, chama a atenção dos alunos, é bem bacana. E é isso que eu tinha pra mostrar, eu acho. Aí talvez mais pra frente eu mostre os outros prédios, mas como eu não tô indo neles agora, eu acho que não tem nem porquê. Mas é isso, não tem nem como agora também, porque já tá muito tarde. E são 8h42. A aula começa às 9. Mas é isso. Gostou? Nessa parte do vídeo eu vou mostrar pra vocês o prédio que eu dava aula antes, então a minha sala de manhã ficava nesse prédio aqui. Tá bem bonito, olha só, tá bem decorado de Natal, cheio de árvore e decoraçãozinha, bem legal. Esse prédio aqui ele é muito bonito, esse saguão de entrada, eu acho ele sensacional, tem uns
umas plantas, uns quadros, e é bem grande, tem até um chandelier, que eu esqueci o nome. Tem castiçal, não é castiçal, enfim, lustre, tem até um lustre aqui, muito bonito. Você consegue ver as pinturas e tudo mais, é muito estiloso de fato esse prédio. Mas ele não faz parte da minha escola de fato. Se eu não me engano, a minha escola aluga alguns dos quartos que tem aqui para colocar aula, para colocar sala de aula. Então, apesar de a gente estar ocupando este espaço, ele não é nosso. Entende? Mas assim, é bem legal, tem muitos professores aqui, muitos alunos também. Não sei se a galera gosta muito, mas também acho que não se importam muito. Esse é um prédio meio que usual de geral, sabe? Tem quarto que trabalha a galera de contabilidade, aí tem outro quarto que trabalha massagista. Então é meio que um prédio multiuso, entende? Não sei muito bem se eles têm um dono específico e se eles têm alguma função específica que seja diferente disso. Mas basicamente ele é um prédio de multiuso, assim, você pode alugar salas e construir o seu micronegócio ali se você quiser. Então você consegue ver que aqui nessa parte, olha, a gente tem acesso direto ao prédio da escola. Então várias entradas em todos os prédios, todos os andares deste prédio, a gente tem uma entrada ou uma saída, depende do ponto de vista, pro prédio principal da escola, que é o prédio 40, né, da NED. Então você consegue aqui em cima, por exemplo, ver uma outra entrada ou saída. Então todos os andares você tem uma entrada ou saída pro prédio principal da NED, porque você não consegue entrar ali por baixo onde eu mostrei no começo do vídeo. Ali é só uma saída. Se você não tiver chave ou uma tagzinha, você não consegue entrar de fato. Só direto pela conexão com o prédio da NED. E aí subindo mais um pouco a gente vai acabar chegando lá na minha sala. Você consegue ver aqui, esse é o segundo andar, se eu não me engano, tem micro-ondas. Então, basicamente todos os andares têm micro-ondas, uma pia e uns armários. Ali embaixo da pia, na verdade, inclusive, é meio que uma geladeira. Eu achei muito legal isso quando eu vi pela primeira vez. Você consegue deixar suas coisas ali e elas vão continuar geladinhas, tipo, até você pegar, sabe? É muito legal. O micro-ondas também para você poder esquentar comida e tudo mais. Às vezes é meio triste quando os alunos esquentam peixe ou qualquer comida que tem um cheiro muito forte. Mas acontece. Aqui tem umas decorações interessantes também, umas plantas, uns vasos bem legais. Eu acho muito bacana e sempre me interesso pela arte que tem nesse vaso aqui. É meio que uns homens da caverna, sabe? É bem bacana. E basicamente todos os andares eles têm a mesma estrutura, sabe? É esse carpete verde, corrimão e é isso. Aqui a gente tem uma descrição do prédio, bem bacaninha também, se quiser você pode pausar para ler e traduzir se você não conseguir ler em inglês, mas é bem interessante, basicamente sobre a história do prédio 40, 41 e tudo mais. E subindo para o último andar, porque aparentemente todas as classes que eu tive até então foram no último andar, só essa nova que eu tô que não é. Aqui a gente tem as salas que eu comentei, que são outros micronegócios. Então, se eu não me engano, aqui é alguma coisa relacionada à contabilidade, mas eu não tenho muita certeza. Porque eu nunca perguntei, eu só ouço a galera falando quando eu passo pelos corredores, sabe? E aqui desse outro lado eu só vejo uma galera entrando, mas eu não tenho a menor ideia do que seja de fato. Além da sala aqui, claro, da escola, né? Wicklow. Avançando um pouco mais, daí a gente tem aquela mesma estrutura que eu comentei, o micro-ondas, a geladeira embaixo e o armário em cima. E mais três salas. A Limerick, que é uma sala da NED. E isso aqui que eu não tenho a menor ideia, mas parece algo de design, não sei. E uma plantinha para dar aquele efeito botânico, né? Aí temos 2 banheiros, o que é meio triste, porque são os únicos 2 banheiros que a gente tem nesse prédio, assim, basicamente. E do lado deles a gente tem a minha ex-sala, Claire. Então essa daqui é a sala que eu dava aula antes, daquela lá de manhã. Basicamente, isso daqui, ela não é muito grande, mas vou ter que agachar porque tá seguindo a minha cara. Mas é isso aqui. São algumas carteiras ou mesas, enfim. Tem uma janelinha lá, aqui. E aqui onde vocês estão, no caso, é a carteira, né, a mesa do professor e tal, tem um computadorzinho ali, aí lá em cima a TV. Todas as salas, elas são basicamente bem parecidas, assim, nesse quesito. Todas têm uma TV, uma mesa. Pro professor são basicamente todas as mesas iguais também. Aí a lousa aqui, onde os alunos dão o cloquinho ali, né,
pra ter a presença. Ela é bem apertadinha, inclusive, bem menor do que a outra lá que a gente tá agora. Olha o relógio e tal, e o quadro de avisos. Todas elas têm basicamente essa mesma composição. Lá naquela porta, ela dava pra sala da diretora acadêmica antes. Só que aí agora ela mudou de lugar, então ela não tá mais ali, ela desceu pro segundo andar. Ali tá tendo uma movimentação ali agora, não sei o que é. Eles estavam reformando depois que ela saiu, mas agora eu não sei mais o que tem ali. E é basicamente isso, essa é a sala. Todas elas têm carpete, o que é bastante bizarro é que quando eu era pequeno tinha alergia a carpete, né? Aí agora não tem mais, aparentemente. Porque todas as salas têm carpete, por conta do frio aqui. E minha alergia não se importa mais, ela só se importava quando eu era criança. Graças a Deus. Imagina a minha vida de sofrimento que seria se ainda tivesse essa alergia. Aí aqui do lado de fora da janela, a gente consegue ver o outro prédio. Ali tem umas aulas também de vez em quando, mas aquele prédio na verdade é mais de... um outro negócio. A NED, né, que é a escola que eu trabalho, ela aluga algumas salas ali às vezes pra dar aula, mas não é dela de fato. Aqui onde eu tô também é a mesma coisa. Esse prédio que eu tô. E é bem bizarro ali embaixo, bem sujinho, tem uma banheira ali, dá pra ver. um estacionamento também aqui. E ali é a quadra que a gente viu do outro prédio lá, do andar de cima, na sala cavando, sei lá como é que fala também. Essa é a visão que teria daqui, tá chuviscando, então não sei se eu vou conseguir levar vocês mostrando o caminho até a escola que eu tô tendo curso. Mas vamos ver o que vai dar pra fazer. E essa é a salinha que eu dava aula antes. Eu não tinha conseguido gravar antes, então ficou meio fora de ordem por conta disso. Mas aqui é o prédio principal, o prédio 40, aquele que eu entrei primeiramente no vídeo pra fazer o meu clock-in, pra bater o ponto. A gente sobe, passa pelaquela porta lá depois do clock-in e a gente sobe essa escada, tem uma plantinha. Ali é a sala de agente de vendas e também do diretor acadêmico. Você consegue entrar lá. No fundo tem outra porta e você vai encontrar o diretor acadêmico. Mais uma daquelas máquinas de filme, né? Então você consegue comprar uns seus snacks ali. Uma arvorezinha de Natal que a gente passou e eu acabei ignorando, mas acontece. E subindo, a gente tem aqui, se eu não me engano, 4 ou 3 andares também, não lembro agora. Mas você consegue ver que logo aqui nesse primeiro andar você já tem o banheiro e a entrada para o próximo prédio, que é o que a gente acabou de ver, o prédio da minha sala antiga. Alguns dos quartos eles são bem grandes, você consegue ver, e outros é uma sala que você tem que entrar para entrar em outras 2 salas. Então é meio que um labirinto às vezes, é meio confuso. E subindo um pouco mais, a gente vai pro próximo andar, segundo andar, se eu não me engano, onde a gente tem mais um banheiro. Então esse prédio ele é bem rico em banheiros comparado ao prédio da minha ex-sala. Temos aqui também a sala de professores e a entrada, né, para outro prédio também. Subindo mais um pouco, tudo bem escuro, porque eu sou a primeira pessoa aqui, né, então eu que tenho que vir acendendo as coisas quando eu vou subindo por aqui, de fato. E cá estamos. Mais algumas salinhas. Aqui no final tem um banheiro e do lado do banheiro tem uma das salas que foi uma das primeiras também que eu dei aula aqui. Bem interessante. Olha só, isso aqui é novo, Administration Dept. Aparentemente o departamento de administração mudou pra lá, não tava sabendo dessa informação. Eu descobri quando eu gravei esse vídeo. Agora, inclusive. Temos aqui a sala que eu dei aula previamente, né? Uma das primeiras que eu tava comentando. Foi bem interessante, uma sala bacana, mas assim, são todas as salas muito iguais. Então, você viu uma, você viu todas. Não tem muito segredo. Todas elas têm o mesmo quadro de avisos, o mesmo computador, a mesma mesa para os professores, a mesma mesa para os alunos, tudo igual. Aquecedor, enfim. E aqui a entrada que eu geralmente pegava para poder ir para o próximo prédio e entrar na minha sala de fato, que é onde basicamente a gente já viu antes, né? Tem aqui o quadro de avisos, as plantas, as luzes desse prédio são basicamente todas automáticas. E aí subindo ali tá a minha outra sala. E aí eu decidi gravar um pouco do caminho. Eu acabei de sair da escola basicamente, e aí eu tô na rua aqui do lado. Eu não tô usando o microfone que vem nela, aliás, eu tô usando o microfone que vem nela, não o conectado, então provavelmente o áudio não vai estar tão bom. Mas a gente entra aqui nessa viela um pouco suspeita e escura.
segue o caminho por aqui. A escola é bem pertinho, fica 3 minutos da onde eu trabalho, na verdade. Então, andando, né? É bem rápido o trabalhador ali. É bem sujas as ruas aqui, inclusive, tá? Já adianto. Vários negócios de lixo no chão. Excrementos até, eu diria. Não só de pássaros, mas também de pássaros. Você vê que vai ficando pior, né? Vai ficando mais fechado, mais perigoso, mais feio. E vai indo até chegar. Mas basicamente saiu aqui no final lá da rua, já chegou outra escola e aí fica mais bonito. Na parte da frente tem uma fachada legal, e aí na frente da escola também tem uns monumentos bacaninhos, umas lojas, uns restaurantes, é bem bacana. Mas por enquanto, vamos ficar com a Riela aqui, apenas. Provavelmente tá tremendo mesmo ela tendo um gimbal, né? Porque... Provavelmente tá tremendo bastante, porque eu tô com mochila pesada nas costas, tá meio difícil pra mim aqui a situação. Mas fazer o quê? Eu decidi não gravar a entrada, porque como é um prédio que não é o meu, eu achei de mau tom chegar gravando as coisas. Mas enfim, essa aqui é a sala que eu tô tendo curso. Tava tendo curso, já acabei no momento da edição desse vídeo. Mas eu tava tendo curso nessa salinha aqui, basicamente 5 semanas preso aqui. Por 6 horas diárias, 5 horas diárias. A galera é muito legal, muita gente boa, fiz várias amizades aqui, gostei demais do curso, foi bem bacana, aprendi muita coisa mesmo, foi assim, super proveitoso e muito legal. E essa era a salinha. Aqui a gente tem a saída direto da sala que vai para o prédio. Então esse prédio ele é bem confuso. Eu demorei um pouco para me entender nesse lugar, porque ele é tipo um labirinto. Conforme você vai entrando em cada uma dessas entradinhas, você tem mais salas e mais corredores e mais tudo, assim, você se perde muito fácil, é de fato um labirinto, eu quase não consegui sair daí uma vez. E tá todo decoradinho de Natal, olha só que bonitinho, então você consegue ver aqui as decorações que eles colocaram, e é bem legal que é um prédio, assim, é tipo uma caixa retangular, grandona, como todos os prédios, mas você consegue ver todo... é uma escadaria de prédio mesmo, só que o prédio todo é construído com base na escadaria, então é bem legal que eles conseguem fazer essas decorações que eles colocam lá no topo do prédio e vai até lá embaixo. Eu acho isso muito chique, muito estiloso. E tá vendo, olha, todas essas entradas aí, elas dão pra outras salas, que dão pra outros corredores, que dão pra outras salas, assim, é uma loucura. Eu não sei como é que a galera não se perde aí, geralmente. É muito difícil de fato. Mas é muito legal, é muito curioso como as coisas funcionam nesse lugar. É diferente da minha escola, por exemplo. E a minha escola nem tava com tanta decoração de Natal assim, como vocês viram. Eu achei mais bonita a decoração de Natal deles. E galera, basicamente esse foi o meu dia. Muito longo dia, inclusive, mas é porque eu tentei gravar todas as partes de fato, né? Tentei gravar tudo, todos os prédios, todas as entradas, as minúcias, né? Todas as minúcias do lugar. Mas basicamente foi isso. Espero que vocês tenham gostado de onde eu fico, de onde eu trabalho, de como foi o meu dia. Até porque eu levei mais ou menos 2 semanas pra conseguir gravar tudo que eu queria. Mas definitivamente valeu a pena. Deixa o like e compartilhe. Valeu!